primeiros slides é sobre isso que eu vou falar. Qualquer problema que vocês tiverem, às vezes a internet cai, e aí a gente vai sempre disponibilizar depois esse link lá no YouTube. A outra coisa que eu vou pedir para vocês, a gente é uma turma pequenininha, mas pode ser que aumente com o decorrer. Se vocês não se importarem, eu estou criando com cada turma um grupo no WhatsApp só para avisar, porque às vezes tem um contratempo, às vezes a internet não está funcionando, ou o link não funcionou, e é o meio mais rápido da gente ver as mensagens. Então, se vocês não se importarem de colocar o celular aqui, eu vou criar um grupo, por enquanto, só com nós três. Depois, se entrar mais alunos na turma, a gente vai acrescentando, tá? É só mesmo para trocar informações mais rápido, só informações da... Eu sei que grupo de WhatsApp está todo mundo já cansado, mas acaba que nesse momento remoto é a forma mais rápida que a gente tem de se comunicar, tá? Então, eu vou criar um grupo da nossa disciplina de sábado lá. Beleza? Então, deixa eu apresentar aqui. Então, é a nossa turma de engenharia de requisitos, a turma de sábado. A gente começa com algumas orientações gerais, né? E se a internet não funcionar nos encontros, gravaremos as aulas e elas ficarão disponíveis para os alunos. Então, se vocês estiverem sem internet do dia, não se preocupe que sempre vai estar gravado. No caso de vocês, ainda tem 2 oportunidades de gravação. Vai ter gravado a aula de quinta, que é o mesmo conteúdo que vocês vão receber, e a aula de sábado. Se ela tiver ocorrido, a gente sempre vai disponibilizar ela no YouTube. E se eu adoecer ou algum familiar, avise a professora para que a situação seja avaliada. Então, a gente está tendo aula num período de pandemia, num período que a gente sabe que é complicado, e isso pode acontecer ao longo do semestre. Se isso acontecer, me avisem que a gente vai ver alguma forma de contornar essa situação. Tá? Só dizer, professora, não vou poder acompanhar essas 2 semanas, 3 semanas, e aí a gente vai vendo como é que a gente contorna, seja com tarefa, seja depois, quando tudo estiver normalizado, assistir às aulas depois. Então, não se preocupem com essa situação, que pode ocorrer com qualquer um de vocês, ou comigo também, já que a gente está nesse período complicado. E se eu estiver com problemas para acompanhar? Avise a professora para que a situação seja avaliada também. Então, tive algum problema, estou sem internet, meu computador deu defeito, meu celular não estou conseguindo, é só avisar que a gente vai ver alguma forma de contornar essa situação. A gente sabe que a gente não está num momento fácil e a gente tem sempre que se comunicar para avaliar a melhor forma, certo? A metodologia da disciplina são essas aulas síncronas. O que a gente chama de aulas síncronas são esses nossos encontros, que está todo mundo junto, e sempre não vai passar de 1h30. Por quê? Porque a gente sabe que é cansativo ficar ouvindo o tempo todo, e também não é, a gente tem problemas de internet, não é tão tranquilo assim. Então, como a gente estabeleceu, essas aulas síncronas, esses nossos encontros de aula, corrida mesmo, não vai passar de 1h30. Pode ser que dure 2 horas, porque essa primeira meia hora sempre é esperando o pessoal chegar, uma conversa inicial. Depois, sem as aulas assíncronas, que o que são essas aulas assíncronas? Os materiais que vocês vão ter que ler, assistir um vídeo ou outro no YouTube que eu indique, fazer as tarefas, que sempre vai ter ao final de cada aula, sempre vai ter alguma tarefa. E aí vocês devem gastar, no máximo, 2 horas para fazer essas atividades. Então, qual o horário dos nossos encontros? Eu coloquei aqui, começa aqui 8h30, mas, na verdade, nessa turma de sábado, bora começar 9h? Eu sei que é sábado, então eu vou trocar aqui para a gente começar às 9 horas. Tem uma duração máxima de 2 horas o encontro inteiro, mas de conteúdo mesmo da disciplina, a gente nunca vai passar de 1h30, porque a gente sabe que é bastante cansativo acompanhar as aulas à distância. A gente sabe que quando é no presencial, tem hora que a gente cansa, imagine no remoto. E no presencial, o professor ainda consegue observar, né? Eu ainda consigo perceber a carinha de vocês quando vocês já estão cansados, quando vocês já querem que a aula acabe. Mas no remoto, não, né? No remoto, a gente, até por questão da internet, a gente acaba deixando, a gente deixa até a câmera desabilitada mesmo, porque para poder conseguir assistir a aula e não gastar tanta banda, e a nossa internet é ruim, eu não consigo nem perceber
a hora que já é a hora de terminar. Então, a gente não vai passar de 1h30. As videoaulas, material e atividades serão disponibilizadas através do Classroom e Siga. As aulas síncronas também serão disponibilizadas ao aluno através do canal da disciplina. Eu sempre vou mandar para vocês o link do YouTube onde está a gravação. Os estudantes também poderão tirar dúvidas com a professora através do e-mail da disciplina, em requisitosufop@gmail.com. Eu acabei criando um e-mail próprio para essa disciplina, para conseguir acompanhar as dúvidas sempre, porque no meu pessoal, às vezes eu demoro a responder, porque acumula outros assuntos e pode se perder. E aqui não. Aqui é o e-mail próprio da disciplina, onde vocês podem mandar as dúvidas e aí eu vou responder. Ou a gente tem também, vai ter o nosso canal de WhatsApp, e aí vocês mandam lá, que a gente responde. Outra coisa que eu esqueci de comentar. Quando eu estiver apresentando, eu não consigo acompanhar o que está acontecendo no chat. Então, vocês podem abrir o microfone a qualquer momento para avisar qualquer coisa. Ou tirar dúvida, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Porque como eu não consigo ver o chat, pode abrir o microfone e fazer o questionamento. Forma de avaliação. Trabalhos semanais sobre os assuntos da disciplina. Vídeos expositivos e apresentação de relatórios que eu posso pedir ao longo da disciplina, e um trabalho final, onde vai ser a documentação completa dos requisitos e o protótipo não funcional de um sistema que a gente vai escolher ao longo da disciplina. Então, a forma de avaliação, a gente não vai ter aquela forma tradicional, onde o professor vai lá e vocês têm que responder. Não, a gente não vai ter isso. O que vai ter é que todo final de aula vocês vão ficar com um trabalho para fazer. Ao longo da disciplina, pode ser que eu peça de algum assunto um vídeo expositivo, um relatório, e no final da disciplina, eu devo pedir para vocês fazerem a especificação completa de um sistema e o protótipo não funcional, até porque esse é o objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina é que a gente saia dessa disciplina sabendo fazer a especificação completa de requisitos de um sistema e fazer o protótipo não funcional, ou seja, a gente projeta as telas, mas a gente não é o objetivo da disciplina que o sistema esteja funcionando, mas é o objetivo da disciplina que vocês façam todo o protótipo de telas usando uma série de ferramentas que hoje em dia já são disponíveis, né? Não precisa fazer mesmo a carinha do sistema, mas não é a programação. Programação vocês aprendem lá em outras disciplinas, lá com Eflin, lá com Enoch, em outras disciplinas que vocês devem estar fazendo, tá? Então, o objetivo dessa disciplina é que vocês introduzam introduzir a noção de requisitos de sistema e o processo de engenharia de requisitos, explicar como é que a engenharia de requisitos ela se encaixa no processo mais abrangente de engenharia de sistemas e explicar a importância do documento de requisitos. Essa disciplina de requisitos ela é a primeira de um conjunto de disciplinas que vocês vão fazer, que a gente chama de corredor de disciplinas de engenharia de software ou engenharia de sistemas. A primeira é a engenharia de requisitos. Depois, no próximo semestre, vocês vão fazer análise e projeto de sistemas. No outro, vocês vão fazer teste de qualidade de software. E um outro, gerência de projetos. Todas essas disciplinas, elas formam um corredor de como desenvolver sistemas, apoiado pelas disciplinas da área de programação. Então, na área de programação, vocês vão aprender a programar os sistemas, e na área de engenharia de software, toda a parte de documentação necessária para o desenvolvimento de um sistema. A primeira delas é o requisitos. Requisitos é o quê? É o que o usuário espera que o sistema faça. Só que nem sempre é tão fácil assim a gente saber o que o usuário quer. E aí tem uma figura clássica na disciplina de engenharia de requisitos, que é essa aqui. Eu brinco que essa figura ela é usada há muito tempo, e até hoje não criaram uma melhor. Faz muito tempo que eu fiz essa disciplina, não vou dizer a quantidade de anos, mas faz muito tempo. E o professor já usava essa disciplina aqui, para exemplificar. Essa figura. O que o usuário explicou que ele queria. Ele disse que ele queria lá um balanço de 3 níveis, pendurado numa árvore. O que o líder de projeto entendeu, já é diferente. O que o analista projetou, totalmente diferente. O que o programador fez, nem funciona. O que o consultor definiu, um super balanço,
O que foi documentado? Nada. O que foi instalado? Mal funciona. O que foi cobrado? Uma super montanha russa. O que restou após a manutenção? Quase nada. O que o usuário realmente precisava? Um balancinho simples feito com pneu. O que essa figura quer dizer? Que muitas vezes o grande desafio é entender o que o usuário quer. Ele quer que seja desenvolvido um sistema, mas não é tão fácil assim ele explicar o que o sistema deve fazer. E muitas vezes ele explica, mas o analista de requisitos tem dificuldade de entender. E por que isso acontece? Porque muitas vezes o sistema que o usuário está pedindo não é tão trivial assim, não é da área de conhecimento do analista de requisitos, do cientista da computação. Por exemplo, se vocês fossem contratados para desenvolver um sistema para um laboratório químico que faz medicamentos. A gente não sabe, naturalmente, como é que funciona o desenvolvimento de um medicamento. O que o sistema para controlar esse laboratório precisa? Quem que vai nos dizer isso? O usuário, o cliente que nos contratou. Mas nem sempre ele sabe explicar exatamente o que ele quer. E entre o que ele diz e o que o analista de requisitos entende, já pode ter uma diferença. Entre o que o analista de requisitos documenta e o que o programador faz, tem outra diferença. A disciplina de engenharia de requisitos, ela tem o objetivo de tentar diminuir essas diferenças entre o que o usuário quer e o que é entregue para ele no final. Sempre teve essa disciplina na computação? Não. No início da computação não havia nenhum processo para a descoberta de requisitos. Os programadores sentavam e começavam a codificar. Então, antes, não tinha processo nenhum. Não tinha essa disciplina de engenharia de requisitos. Simplesmente existia a figura do programador que chegava lá e começava a codificar. Assim como vocês devem ter feito lá na disciplina de programação, era do mesmo jeito. Chegava a demanda, o próprio programador já nem mal interagia com o cliente e já começava a codificar. Só que isso começou a dar muito errado, porque não é fácil entender o que o cliente quer, fazer da forma correta, satisfazer o cliente, entender os problemas que não está familiarizado, entender os detalhes da solução. E aí é que veio essa disciplina. E, basicamente, essa disciplina ela veio para tentar criar uma série de procedimentos para diminuir esses problemas. Primeira coisa é definir o que é o requisito de um sistema. O requisito de um sistema é tudo o que o sistema tem que fazer. Então, se a gente estiver falando de um sistema de biblioteca, ele tem que manter todos os registros da biblioteca, ele tem que permitir a consulta, ele tem que suportar um conjunto mínimo de usuários ao mesmo tempo. Isso é requisito. É tudo que o sistema tem que fazer, é o comportamento dele. E existem dois tipos de requisitos principais, os requisitos funcionais e os não funcionais. Os funcionais são todas as funcionalidades do sistema, como o próprio nome dele já diz. Se a gente pensar, por exemplo, no WhatsApp, o que seriam as funcionalidades dele? Ele tem que enviar mensagem, eu tenho que poder enviar documento, eu tenho que poder criar grupo, eu tenho que poder excluir usuário, eu tenho que poder apagar uma mensagem. E você lembra que na primeira versão do WhatsApp, eu não sei se é do tempo de vocês, mas ele tinha um conjunto menor de funcionalidades que ele tem hoje. Nas primeiras versões, a gente não podia nem apagar a mensagem que a gente já tinha enviado. Então, se a gente mandasse errado, paciência, estava lá a mensagem. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, a gente pode mandar a mensagem errada e apagar. Antes, não tinha essa funcionalidade. Então, a partir vai crescendo, foi crescendo o número de funcionalidades. No momento que o WhatsApp foi projetado, ele não tinha tudo que hoje ele tem, mas ele tinha as funcionalidades mínimas para funcionar. Tudo que a gente consegue enxergar diretamente, que o usuário consegue enxergar diretamente que o sistema tem que fazer, são os requisitos funcionais. Só que tem alguns que o usuário não consegue dizer para a gente, mas que são necessários, e aí são os requisitos não funcionais, que é tudo ligado à parte de qualidade, confiabilidade do sistema, performance. Por exemplo, dizer que o sistema ele tem que funcionar tanto no Android quanto no iOS. Isso é requisito não funcional. Dizer que o sistema,
o sistema ele tem que funcionar no Windows, que ele tem que atender normalizações, isso é um requisito não funcional, mas que precisa ser feito, certo? Me só um instantezinho que eu vou pedir para os cachorros pararem de latir aqui rapidinho, tá? Meninas, desculpa. Como eu falei para vocês, a gente vai viver com uma série de intercorrências. Aqui tem, além da internet, a professora tem cachorro, então, de vez em quando, vai ter barulho ao fundo também, tá? Isso que eu falei para vocês, que nesse ensino remoto, a gente tem que estar preparado para várias coisas que vão acontecer ao longo da disciplina. Uma delas acabou de acontecer, que é a cachorra nervosa aqui. Mas vamos seguir. Keidson, bem-vindo. Oi, Euler. Professor, só uma perguntinha sobre essas partes de funcionais e não funcionais. Certo, no caso tem essa divisão. Agora, mas e se eu tiver um sistema em que eu precise externamente de um outro sistema? Por exemplo, no próprio WhatsApp, a gente tem a funcionalidade de localização e tal. Só aí a gente precisa da parte externa, que no caso seria o Google Maps ou algo assim, né? Uhum. Isso aí se encaixaria como funcional também? É um funcional conectar com o Google Maps, por exemplo, porque é uma funcionalidade do sistema, ele consegue conectar com o Google Maps. Agora, tem um não funcional aí por trás, né, que ele precisa, ele demanda que você interaja com outro sistema. Aí até o usuário, às vezes, o funcional ele consegue te dizer, o cliente vai conseguir te dizer, então ele vai conseguir te dizer, olha, eu quero saber a localização de onde eu estou. Isso é uma funcionalidade, mas por trás disso tem um requisito não funcional, que aí é o analista de requisitos que vai ter que perceber que tem um requisito não funcional ali, que é uma integração com o Google Maps. Aí é um não funcional. Só nessa demanda, tu vai ter dois. Tem o funcional, que é o que o cliente quer, que é saber a localização, mas por trás tu tem um não funcional de integração com o sistema, com o GPS, por exemplo. Ou que, no caso, o celular, ele esteja com o GPS habilitado, para que a gente consiga conectar com esse sistema. Ficou claro, Ellen? Entendi. Aí, então, nesse caso aí, a gente poderia dizer que a maioria dos requisitos não funcionais são coisas que os próprios analistas identificam. Exatamente. E não que os clientes deixam claro, né? Exatamente, é isso mesmo, pegaste, é isso mesmo. O funcional, o cliente vai te dizer. Quer dizer, se ele souber se expressar, ele vai conseguir perceber que o sistema tem que fazer. Agora, o não funcional são características que, na maioria das vezes, são os cientistas da computação que vão ter que ou saber ou perguntar para ele. Por exemplo, tu sabes que o sistema ele tem que ter uma determinada escalabilidade. Ele tem que aguentar um conjunto mínimo de pessoas usando o sistema ao mesmo tempo. Mas aí tu pode perguntar para o teu cliente, qual o máximo de pessoas que tu achas que vai utilizar o teu sistema? Aí ele vai dizer, eu acho que no máximo, quando eu estiver vendendo muito, vai ter 100 pessoas utilizando ao mesmo tempo. Aí o analista de requisitos vai dizer, o sistema deve suportar até 100 pessoas utilizando ao mesmo tempo. E nesse caso, é bom que exista um acordo mesmo entre o cliente e o analista de requisitos, porque quantas vezes a gente vê sistemas que, quando eles estão muito demandados, eles caem.
Por exemplo, o sistema do Enem, na inscrição do Enem, ou na inscrição do ProUni, na inscrição do FIES. Várias vezes a gente vê até no jornal, as pessoas não estão conseguindo acessar o sistema. Por quê? Porque provavelmente, na hora que eles foram mensurar os requisitos, eles mensuraram errado. E aí desenvolveram errado. No sentido de que eles não imaginaram que teria 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 ao mesmo tempo. Se eles tivessem especificado corretamente, teria que ser feito uma estrutura para comportar essa quantidade de usuários ao mesmo tempo. Às vezes ele até especifica, na hora da programação que dá o problema. Mas é importante fazer essas especificações, por quê? Porque, às vezes, isso pode ser um problema até de quebra de contrato. Se o analista de requisitos escreveu lá que tinha que aguentar até 1.000 usuários, e o sistema, na hora que foi para o ar, não comportou 1.000 usuários, o cliente pode ir lá e pedir para que isso seja feito, cobrar na justiça para que isso seja feito, porque ele contratou que ia aguentar e o sistema não está aguentando. Então, aí foi um erro de quem desenvolveu. Agora, ao contrário, se o analista escreveu lá que tinha que ter 1.000 usuários ao mesmo tempo. E aí, quando 1.000 ele aguentou. Só que no momento do uso não eram mais 1.000, já eram 2.000 ao mesmo tempo. E o sistema caiu. Nesse momento, a equipe que desenvolveu, ela não é mais responsável. Foi um problema do cliente, que repassou que era até 1.000 e agora são 2.000. E aí tem um problema no sistema, tem que ser resolvido, mas o cliente não pode processar, não pode dizer que o sistema está errado. Então, é por isso que essa fase de requisitos, ela é bem delicada, porque a partir dos requisitos é que vão ser estabelecido o contrato, que vai ser desenvolvido o sistema, e um erro de requisito, ele vai propagar para todas as fases, até a implantação. Então, o analista, e é por isso também que o analista de requisitos precisa ser alguém da computação, porque senão poderia ser uma outra pessoa de outra formação ir lá e anotar o que o cliente quer. Mas, sem nenhum preconceito na minha frase, a gente costuma dizer que o analista de requisitos, ele não é o garçom, no sentido de que ele não vai lá só anotar o pedido. Ele tem que conversar com o cliente para entender o que o cliente quer para poder desenvolver. Então, ele não é só um anotador de pedido nesse sentido. Ele precisa propor soluções, ele precisa entender se aquilo que o sistema que o cliente está pedindo é possível fazer. Ele não pode também, se o cliente pedir algo que não seja possível fazer tecnologicamente, ele não pode aceitar essa demanda. Ele tem que mostrar que aquilo não é possível ou outra forma de fazer. Então, esse engenheiro de requisitos, apesar da tarefa que vocês vão ver daqui a pouco que ele faz ser muito escrita, muita documentação, aí pode pensar, não, mas eu não me formei para ficar escrevendo, eu me formei para programar. Mas essa pessoa é que vai dar a solução tecnológica para o problema do cliente. Então, precisa ser, sim, alguém que conhece de tecnologia para fazer isso. Principalmente por causa desses requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais, tudo bem, poderia até ser outra pessoa, mas quem entende dos requisitos não funcionais é um bacharel em ciência da computação e sistema de informação, alguém que tem a formação tecnológica para fazer. E, se não for feito da forma correta, uma série de problemas podem ocorrer. Como a gente já comentou, pode ser que os sistemas não reflitam o que o cliente quer mesmo, pode ser que os requisitos se tornem inconsistentes ou incompletos. O custo alto para se fazer mudança de requisitos depois de terem sido concordados, ou seja, depois que o cliente disse que o sistema era azul, se no final, a hora que ele recebe, o sistema tem que ser verde, e isso vai mudar todos os padrões, todas as telas, é muito caro, porque vai ter todo um custo de retrabalho por trás. E outro problema que pode existir existirem mal-entendidos entre clientes, aqueles que desenvolvem requisitos, os engenheiros de software que vão realmente implementar. E aí vocês vão ver que existe todo o analista de requisitos, é a pessoa que fica entre o cliente que demanda e entre o programador que vai implementar.
Então, ele tem que falar as duas línguas também, a língua do cliente e a língua aqui do programador. E ele tem que saber a hora que ele está falando com um e a hora que ele está falando com o outro. Porque com o cliente, ele não pode fazer uma pergunta do tipo, mas você quer que esse campo aqui seja um combo box ou quer que ele seja um botão de rádio? O cliente vai olhar para ele e se ele não for da área de tecnologia, não vai entender. Aí ele vai ter que adaptar a linguagem dele. Quando ele estiver falando com o cliente, ele vai ter que dizer, você quer selecionar apenas uma única opção ou você quer selecionar várias opções? Você quer selecionar essas opções a partir de uma lista ou você quer selecionar o que você quer através de várias opções, onde você pode escolher apenas uma? Agora, quando ele chegar para o programador, ele vai dizer, olha, isso aqui tu implementa com botão de rádio, isso aqui tu implementa com campo combo box, porque aí ele vai entender, eles estão falando a mesma linguajar. Então, esse analista de requisitos, ele tem que ter também essa habilidade de conseguir interagir com todos os elementos envolvidos no desenvolvimento de um sistema, certo? Então, isso aqui é só um resumo de tudo que a gente já falou. O que são requisitos? Os requisitos são ou os objetivos que o sistema tem que fazer, ou seja, as funcionalidades, ou as restrições estabelecidas. Que restrições são essas? Quantos usuários tem que ter ao mesmo tempo? Quais são os sistemas operacionais que o sistema vai rodar? E o que é essa disciplina de engenharia de requisitos? É todo esse processo envolvido para conseguir saber os requisitos que o sistema tem que atender. Quanto custa a engenharia de requisitos? No geral, 15% dos custos de um projeto estão relacionados a essa fase de requisitos, que é a fase que o cliente está dizendo o que ele quer e o analista de requisitos está documentando o que o sistema tem que fazer. E o que é esse processo de engenharia de requisitos que a gente vai ver nessa disciplina? É todo o conjunto de atividades envolvidas nessa fase de descobrir os requisitos de um sistema. O que acontece quando os requisitos estão errados? A gente já comentou aqui, os sistemas atrasam, eles ficam não confiáveis, eles não satisfazem as necessidades do cliente. Existe um processo de engenharia de requisitos ideal? A gente vai aprender aqui na disciplina uma receita de bolo que sempre vai funcionar? Não. Sempre esse processo de engenharia de requisitos, ele vai precisar ser adaptado de acordo com as necessidades da empresa, de acordo com os clientes que eu estou conversando. E aí, a gente vai estudar essa disciplina para aprender como desenvolver uma especificação completa, consistente e não ambígua, que sirva como base para um acordo entre todas as partes envolvidas, descrevendo o que o produto de software irá fazer. Então, essa disciplina, ela vai dizer, e aqui é importante essa frase que está aqui, a gente vai aprender a gente vai descrever o que o produto vai fazer, mas não como ele será feito. O que significa? Eu faço toda a descrição de como ele tem que ser, agora, como ele vai ser feito, não é aqui na disciplina que a gente vai aprender. A gente vai aprender isso lá na disciplina de análise e projeto de software, que é a próxima. Então, aqui, a gente aprende a descrever como ele vai ser. Lá na disciplina de análise e projeto de software, a gente aprende a projetar ele. Então, aqui a gente vai dizer, olha, o sistema ele tem que fazer isso, isso e isso, ele tem que se integrar com os sistemas A, B e C. Como vai ser essa integração? Usando o exemplo lá que o Euler colocou do WhatsApp. O WhatsApp, ele se integra com o Google Maps, por exemplo. Só que na fase de requisitos lá do Google Maps, só foi dito que do WhatsApp, que ele precisava se integrar com o Google Maps. Agora, quando chegou na fase de análise e projeto, é que foi definido como é feita essa integração. Então, a gente aqui nessa disciplina, a gente diz o quê? Agora, o como é lá na próxima disciplina de análise e projeto de software. É por isso que aqui a gente vai aprender a fazer projetos de protótipos não funcionais. Agora, fazer ele funcionar é lá na próxima. Vai ser com vocês, mas lá na próxima disciplina, tá? Então, aqui, nesse momento, é o quê? Na disciplina de análise e projeto, é o como.
Então, o que é que a gente vai ver ao longo dessa disciplina de engenharia? Primeiro momento, a gente vai ver como é que é feito o levantamento de requisitos, como é que a gente determina as necessidades dos usuários, a integração. Depois, como é feita a análise de requisitos, como é feita a documentação dos requisitos, como é feita a verificação e validação. Sendo que o grande objetivo dessa disciplina é a gente aprender a fazer isso aqui. Documento de requisitos e especificação de requisitos. Esse é o nosso objetivo. A gente está aqui nessa disciplina para aprender a documentar requisitos. E o que é o documento de requisitos? Ele, na verdade, ele vai ser um conjunto de documentos que a gente vai aprender ao longo dessa disciplina, que vai descrever como os sistemas, quais são os serviços em função do sistema, quais são as limitações que o sistema deve operar, quais são as propriedades gerais, com a definição de outros sistemas com o qual o sistema deve se integrar, que foi a pergunta do Euler. Ele vai especificar o domínio da aplicação, todas as limitações do processo. Adicionalmente, ele tem que ter um capítulo introdutório que provê um resumo do sistema, a necessidade de negócio. Então, essa documentação de requisitos ela tem que ser algo completo que consiga abranger tudo isso. Só que não vai ser só um único documento, vai ser um conjunto de documentos, onde, no final dessa aula, a gente vai ver um deles, que é o documento de visão. E quem são os usuários dessa documentação? Cliente do sistema, gerente de projetos, engenheiro de sistemas, engenheiro de teste, engenheiro de manutenção. Então, eu vou escrever um documento que ele serve para muita gente, é muita gente que vai ler essa documentação. E existe uma forma, existe um template que todo mundo tem que utilizar? Não. O que existe é uma normatização dizendo o que tem que ter um documento de requisitos. Existe o padrão I3E que diz que tem que ter o propósito, tem que ter escopo, tem que ter referências, tem que ter descrição, tem que ter requisitos específicos, tem que ter um índice. Só que não existe um template comum. Cada empresa vai ter o seu template. Se vocês forem trabalhar na Receita Federal, a Receita Federal tem o template dela. Se vocês forem trabalhar na Polícia Federal, vai ter o dela. Se vocês forem trabalhar lá no Google, vai ter o dela. No Facebook, vai ter o dele. Só que todos respeitam esse padrão da I3E, que levam em consideração o que tem que ter. Agora, como ele cada empresa vai ter o seu. No geral, vai ter um documento de glossário, vai ter um documento de requisitos gerais do usuário, vai ter um documento de prefácio e introdução, vai ter um documento que especifica a arquitetura do sistema, a especificação do hardware, os requisitos de confiabilidade e performance, mas isso, cada empresa vai ter o seu e a gente vai conhecer um já, tá? Para escrever um requisito, eu tenho que levar algumas coisas em consideração. No geral, eles são escritos em português mesmo, completo. Só que, algumas vezes, eu tenho que encontrar formas melhores de expressar do que somente o português comum. Aí eu posso utilizar diagrama, eu posso utilizar equação. Exemplo, eu tenho um fluxo que eu vou detalhar toda a parte de um processo, de uma funcionalidade. Dizendo que primeiro o fulano aprova, depois encaminha para a secretaria, depois encaminha para a direção, depois, no final, o documento é assinado por todos esses três. Se eu escrever em português comum, em português mesmo, pode ficar difícil de entender, mas se eu desenhar um fluxograma com esse passo a passo, às vezes é mais claro. Quem é que decide isso? O analista de requisitos. Agora, ele precisa se preocupar, por exemplo, em escrever sem usar um conjunto tão grande de uso de cláusulas condicionais complexas que podem confundir. O que é um desafio para a gente da área de TI? A gente aprende a programar escrevendo assim, se acontecer tal coisa, então isso, se acontecer isso, então aquilo. E aí, isso é a linguagem de programação. Só que quando a gente vai escrever requisitos, a gente não pode escrever dessa forma, porque outra pessoa que não é da computação vai ter dificuldade de entender. Então, isso e é um problema comum em requisitos, muitas vezes está escrito dessa forma. Por quê? Porque quem escreve é quem programa. Parou. Deixa eu silenciar um pouquinho, porque começou o barulho. Tá. Outro problema comum, terminologia inconsistente. Muitas vezes, os escritores assumem que os leitores possuem conhecimento do domínio. É aquilo que eu falei para você. Muitas vezes, o
a gente que é programadora também vai escrever assim. Então, eu coloco um botão de rádio e o usuário vai selecionar. O usuário não sabe o que é um botão de rádio. Então, ele vai escolher na opção do checkbox, e aí vai aparecer uma lista do tipo combo box. Se eu escrevo dessa forma, o usuário, que não é da área de TI, não vai entender nada. Então, o ideal, não assuma que todos os leitores de requisitos tenham o mesmo background e usem a mesma terminologia que você. A outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que os requisitos são lidos mais frequentemente do que são escritos. Você deverá investir tempo lendo e entendendo os requisitos. Quando a gente produz um documento de requisitos, a documentação completa, isso leva tempo. Não é assim, eu vou escrever aqui, amanhã vai estar pronto. No geral, isso é uma fase do projeto que, dependendo do tamanho do sistema, pode ser que eu leve até um mês fazendo isso. Claro, dependendo do tamanho e da natureza do sistema. Para escrever, a primeira coisa, preciso definir templates, modelos padrões para descrição de requisitos. Eu tenho que usar uma linguagem de forma simples, eu tenho que usar diagramas de forma apropriada, eu tenho que complementar minha linguagem natural com outras descrições, aquilo que eu falei, às vezes só o português fica difícil, e eu tenho que escrever requisitos de forma quantitativa. O que é escrever de forma quantitativa? Eu tenho sempre que ser exato. Quando eu for escrever um requisito de performance, por exemplo, eu tenho que ser exato, eu não posso dizer assim, o sistema tem que atender, tem que suportar uma grande quantidade de usuários. O que é uma grande quantidade de usuários? Para mim pode ser 10, para ela pode ser 100, para a Mirna pode ser 1000. Então, eu tenho que dizer, o sistema tem que aguentar até 1000 usuários, ou 10, ou 100. Eu sempre tenho que ser específica. O sistema tem que ser bonito. O que é bonito? Para mim, bonito pode ser verde e amarelo, o outro pode ser roxo e lilás, o outro pode ser totalmente preto, com os botões cinza. Então, eu não posso escrever de uma forma genérica. Eu tenho sempre que escrever de uma forma que seja entendível e que seja quantitativa, porque senão eu vou dar margem para, na hora que eu for entregar o meu sistema, o usuário dizer, mas não foi isso que eu pedi, mas não era bem isso que eu queria, certo? Então, para escrever requisito, eu tenho que ter muito cuidado com o meu português mesmo. E aí parece que a gente está voltando lá para o segundo grau, quando a gente escrevia a redação. Não é isso, mas é quase isso. A gente tem um trabalhinho, sim, de definir de uma forma que seja entendível os requisitos para o meu usuário. Eu não posso simplesmente escrever de qualquer jeito. Por quê? Porque se eu escrever de qualquer jeito, eu vou ter problema de fechar o meu contrato, porque vai ser difícil fechar o meu contrato se não tiver especificado de forma correta. Eu vou ter problema para os meus programadores entenderem o que eles têm que fazer. Se estiver escrito de qualquer jeito, eu chego lá e digo, olha, programa isso aqui. O programador vai dizer, o que é isso? Não estou entendendo o que o sistema tem que fazer. Eu vou ter problema para o meu gerente de projeto, que na hora que ele for entregar e o cliente disser, mas não foi isso que eu pedi, pode ser que até o contrato seja quebrado. Então, desenvolver um sistema não escrever os requisitos de um sistema, talvez seja uma das tarefas mais delicadas que se tem nessa parte de desenvolvimento de sistemas, porque é quando eu tenho que acordar o que tem que ser feito com o cliente e saber transmitir isso para os programadores que vão realmente implementar. Às vezes, o programador é o analista de requisitos. Se eu estiver trabalhando numa equipe muito pequena, quem conversou com o cliente é quem vai implementar. E muitas vezes é quem vai testar e que vai entregar. Agora, se eu estiver trabalhando em equipes maiores, não. No geral, os papéis são muito bem definidos. Eu tenho analista de requisitos, eu tenho arquiteto de software, eu tenho os programadores, eu tenho o testador, e cada pessoa vai exercendo essa função, certo? Como um exemplo de primeiro documento de requisitos e primeira tarefa que vocês vão ficar, eu vou mostrar o primeiro template de documento de requisitos, que é o documento de visão do projeto. O documento de visão,
ele é o primeiro documento que é feito após uma primeira conversa com o cliente. Ele é só o primeiro. A documentação de requisitos era muito mais completa e a gente vai conhecê-la ao longo da disciplina. Mas o primeiro documento, no geral, que é feito, tem uma reunião com o cliente. Ele me diz o que ele quer, é esse documento de visão. Que aqui, eu trouxe um template para vocês que vocês possam fazer e seguindo esse modelo, mas lembrando que, dependendo do local que vocês trabalharem, esse documento ele pode ser um pouco diferente, mas ele tem que ter esses itens que vocês vão conhecer agora. Para preencher esse documento, aqui eu tenho o histórico de versões, que basicamente ele vai dizer se esse documento ele foi alterado várias vezes, toda vez que ele for alterado, eu tenho que criar uma linha aqui, certo? Depois eu digo quem é a minha equipe, quem é o coordenador do projeto, quem é a equipe de desenvolvimento, quem é o cliente. E aqui, o objetivo, no geral, eu só descrevo qual é o objetivo do documento de visão, aí é um texto que eu não preciso alterar. Na descrição do projeto, há uma seção que eu tenho que dizer resumidamente quais são os objetivos do projeto. Imagine que eu vou desenvolver um sistema para uma lanchonete. Então, qual é o projeto? Eu tenho que desenvolver um sistema que vai ter as funcionalidades para gerenciar uma lanchonete, desde da solicitação do pedido pelo cliente até ao pagamento. E aí é uma descrição simples mesmo. Depois, eu tenho que descrever quem são os atores, ou seja, quem são as pessoas que interagem com aquele sistema. Se a gente pensar numa lanchonete, eu tenho quem? Eu tenho o cliente, eu tenho o atendente, eu tenho, por exemplo, o garçom, eu tenho o pessoal da cozinha. Cada um deles vai ser um ator do meu sistema. O SIGA, se a gente pensar no SIGA, quem são os atores? Eu tenho o aluno, eu tenho o professor, eu tenho o coordenador do curso. Cada um deles é um ator que interage com o sistema. E aqui chega no principal, que é eu, a partir das necessidades do cliente, apontar quais são as funcionalidades que o meu sistema vai ter. O que é isso? No geral, deixa eu abrir aqui. No geral, o meu cliente, ele não vai me dizer as funcionalidades do sistema, ele vai me dizer as necessidades dele. Por exemplo, eu vou entrevistar a gestora da biblioteca, porque ela quer um sistema. Ela não vai dizer que o sistema tem que fazer isso e isso. O que ela vai dizer? Eu tenho necessidade de controlar os empréstimos, eu tenho uma necessidade de saber quando a devolução está atrasada, eu tenho uma necessidade de ter um relatório que diga quais são os alunos por curso que fizeram empréstimo naquele mês, eu tenho uma necessidade de cadastrar livro, eu tenho necessidade de excluir livro. Isso são as necessidades dela. Agora, quais são as funcionalidades? Isso é o analista de requisitos que vai ter que propor. Por exemplo, se ela diz assim, eu tenho uma necessidade de gerenciar o empréstimo dos livros. Aí, quais são as funcionalidades que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um cadastro de empréstimo, eu tenho que ter uma edição do empréstimo, por exemplo, vai que ela cadastrou algo errado. Eu tenho que ter um cadastro de devolução para ela saber quando o empréstimo finalizou. Então, para cada necessidade que o cliente fala, eu tenho que pensar nas funcionalidades que o meu sistema tem que ter. Se a gente pensar no WhatsApp, qual é a necessidade do usuário do WhatsApp? Ele tem necessidade de trocar mensagens, né? Agora, por trás dessa necessidade de trocar mensagens com outros usuários, eu tenho um conjunto de funcionalidades. Eu tenho que cadastrar contato, eu tenho que enviar mensagem, eu tenho que excluir mensagem enviada, eu tenho que criar grupo, eu tenho que enviar mensagem para o grupo, eu tenho que enviar imagem, enviar documento, tudo por trás da minha necessidade de trocar mensagens. Então, necessidade é o maior. E as funcionalidades é como o sistema vai se comportar para responder aquelas necessidades do cliente. Aqui nesse exemplo, eu tenho uma necessidade de administrar a delegação. É só um exemplo. Aí,
para eu administrar essa delegação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que incluir, eu tenho que poder alterar, eu tenho que poder listar, eu tenho que poder visualizar, eu tenho que poder excluir. Isso aqui é só um exemplo. No documento de visão, ele se organiza dessa forma. Eu vou ter um quadrado desse para cada necessidade do cliente. Digamos, o cliente tem a necessidade. E para cada necessidade que ele me fala, eu tenho que pensar aqui nas funcionalidades que o meu sistema vai ter relacionadas àquela necessidade. Por exemplo, eu tenho uma necessidade de gerenciar o usuário. Essa é a minha necessidade, gerenciar os usuários, né? Agora, para gerenciar, o que eu preciso fazer? Eu tenho que poder incluir, eu tenho que poder alterar, eu tenho que poder excluir, visualizar. Então, por trás de cada necessidade, eu devo ter, às vezes, 2, 3, 4 funcionalidades. Ou, num cenário menor, cada necessidade vira uma funcionalidade. Por exemplo, eu tenho a necessidade de listar os usuários do curso de computação. Aí, a minha funcionalidade vai ser uma consulta de usuários, né? Então, por trás de cada necessidade, eu posso ter uma ou mais funcionalidades. Vocês entenderam isso? Tem alguma dúvida dessa questão? Olha, agora eu vou passar o exercício. A gente vai ver o exercício da semana. E aí, a hora que vocês forem fazer o exercício, vai vir, dúvidas. Dá. Que é sempre assim, né? Quando o professor fala, a gente não tem dúvida não, mas quando a gente vai fazer, aí que elas aparecem. Então, qual é o exercício da semana? Bom, considerando o cenário de pandemia do Covid, aqui tem algo errado, eu escrevo do Covid-21, mas na verdade, porque eu acho que ele é com ano, mas é do Covid-19. No início da campanha de vacinação, propõe um sistema que atenda às necessidades de informações. Exemplo abaixo. Quais são as necessidades aqui do exemplo? Eu tenho a necessidade de consultar as fases de vacinação com datas. Eu quero saber, nesse meu sistema, eu tenho mais de 60 anos, eu quero saber quando qual é a minha fase e se já tem data prevista. Eu tenho uma necessidade de consultar os locais de vacinação da cidade. Eu estou aqui em Santarém e quero saber onde é que está tendo vacinação. Eu tenho necessidade de saber quantas pessoas se vacinaram no município, por fase, por grupo. Eu tenho necessidade de saber quantas vacinas foram destinadas aos municípios. Eu tenho necessidade de consultar minha carteira de vacinação. Qual é o exercício de vocês? Vocês vão preencher o documento de visão, aquele template que eu mostrei, que vocês vão já receber no e-mail e no Classroom. E aí, vocês vão preencher, eu tenho essa necessidade de consultar as fases de vacinação com datas. Por trás dessa necessidade, quais são as funcionalidades que o meu sistema tem que ter? Eu tenho que poder cadastrar as fases, eu tenho que poder editar essas fases, eu tenho que poder listar essas fases, consultar os locais de vacinação da cidade. Eu tenho que poder cadastrar, eu tenho que poder editar, eu tenho que poder excluir, eu tenho que poder listar. Então, para cada uma dessas necessidades, vocês têm que pensar quais seriam as funcionalidades que o sistema teria que ter para responder essas funcionalidades. Entenderam a tarefa? Alguma pergunta? Mirna, Kate, vocês estão aí? No caso, lá naquele documento, em vez de usuários, seriam, tipo, pacientes ou algo assim? Aqui no... O personagem, aqui, no caso. Aqui nos atores. Isso, atores. Eu tenho o paciente, né, ou o cliente, ou o usuário, né, que é a pessoa que vai se consultar. Eu tenho a figura também da pessoa que é o administrador do sistema, né, que vai cadastrar essas informações todas. No mínimo, eu tenho dois, né, que é a população em si, né, que vai usar o sistema, e a pessoa que vai cadastrar essas informações. Então, no mínimo, aí eu já consigo enxergar dois. Para esse... Mas bem aqui, por exemplo...
Acho que vocês não estão vendo, mas, por exemplo, eu tenho um que é saber quantas pessoas se vacinaram no município. É uma necessidade, né? Se eu pensar que eu precisar, se a pessoa que aplica a vacinação é ela que dá baixa, eu ainda tenho mais uma pessoa ali envolvida, né, que é o vacinador. Que além dele vacinar, ele vai lá no sistema dele e diz, apliquei mais uma, apliquei mais uma. Vocês têm que pensar como seria esse sistema para responder esse controle de vacinação. E aí vocês pensam nas funcionalidades que ele teria que ter, baseada lá naquelas necessidades que eu coloquei, que é saber quem se vacinou, quando é, onde é. Então, a tarefa de vocês vocês se imaginem como analista de requisitos, que tem que pensar em um sistema que vá atender essas necessidades que estão apontadas ali. Entenderam o desafio da tarefa? Professora? Oi? No primeiro aí, na data, errado colocar data porque agora é por idade, fazer uma ligação. Vocês têm que pensar assim, qual é a fase 1? Peraí, vou botar aqui, né? Consultar as fases de vacinação com dados. Digamos, vocês vão ter que cadastrar a fase 1. Quem está dentro dessa fase 1, né? E qual é a data prevista para aquela fase. Por exemplo, na fase 1, é uma fase que estão, acho que o pessoal de saúde e os idosos acima de 80 anos, por exemplo. Aí, nessa fase 1, qual é a data que está prevista? Só que vocês não têm que se preocupar com a alimentação. Quem alimenta esse sistema é o usuário. Vocês têm que se preocupar como seria essa funcionalidade, que tem que dizer a fase e tem que dizer as datas que aquela fase vai ocorrer e quem é o público daquela fase. Se vocês fossem pensar em um cadastro, vocês têm que pensar no que o cadastro tem que ter. Mas, no termo de colocar as informações, lembre-se que não são vocês são os desenvolvedores do sistema. Ficou clara essa frase? Que isso é algo que às vezes confunde quando a gente está fazendo análise de requisitos, mas a gente tem que pensar em como seria, algo que ajuda muito, é a gente pensar em como seria a tela. Às vezes, para fazer isso, eu costumo ficar rascunhando a tela. Para pensar, aqui eu tenho que ter isso, isso, isso. Então eu tenho que ter uma tela para isso. Então eu tenho que ter uma funcionalidade com esse nome. Então, se vocês pensassem pensando nesse sistema, a primeira coisa, assim, me ajuda, quando eu estou fazendo isso, pensar nas telas do sistema. E lembrem que vocês precisam de telas ou de funcionalidades que respondam àquelas necessidades que estão listadas lá. Essas necessidades aqui. De consultar as fases, de consultar os locais, de saber quantas pessoas se vacinaram, de saber quantas vacinas foram destinadas e de consultar a carteira de vacinação das pessoas. Aí vocês têm que pensar em termos de um sistema ou de um aplicativo que fizesse isso. Se você, por exemplo, é a ideia de sistema que eu vou aqui no meu celular e digito aqui, eu quero saber quais são os postos de vacinação de Santarém. Hoje em dia, a gente sabe? Tem algum local que a gente possa recorrer, que eu saiba onde está aplicando vacina aqui em Santarém, que não seja em redes sociais da prefeitura? Eu imagino que não. Eu imagino que não tem nenhum aplicativo. Se eu quiser saber quantas pessoas se vacinaram aqui em Santarém, eu não tenho isso no aplicativo, no site, nada. Se eu quiser levar minha avó para vacinar hoje, onde é que está tendo vacinação? Né? Então, a gente sabe porque dá na TV, ou porque tem lá no Instagram da prefeitura, mas eu não imagino, eu acho que eles ainda não têm um sistema que tenha esse controle. Então, a ideia é que a gente pudesse fornecer isso. Opa, voltei. Era um barulho ali. Então, a ideia é essa. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão preencher esse documento. Até quando? Até sábado que vem.
eu vou criar a tarefa e vou mandar o link para vocês, que vai estar lá no Classroom, que é um formulário do Google Forms. Beleza? Vocês entenderam? Aí, entenderam a tarefa? Vocês estão aí? Sim. Entendi, sim. Eu sempre vou perguntar se vocês estão aí, Sim. porque às vezes dá a sensação de que a gente não está, que a gente está falando sozinho. Então, a ideia é que seja algo nesse sentido. Vocês vão preencher, eu vou mandar tudo, vou criar o grupo. Kate, eu pedi para os meninos mandarem o celular deles aqui, porque está facilitando a comunicação, a gente criar um grupo. Eu estou fazendo isso nas disciplinas. A ideia é só mandar aviso mesmo, que às vezes a conexão caiu, às vezes muda o link, às vezes tem alguma dúvida do exercício da semana, aí vocês fariam por lá, tá bom? Ok, manda lá aqui no campo de mensagem. Isso, aqui no chat mesmo. Ok. Tudo bem, meninos? Meninos e meninas. E amigos. Então é isso. Então é isso. Nossa aula de hoje é isso. Ela vai estar gravada. Daqui a pouco eu mando o link para vocês. E aí, mesmo a turma sendo pequena, de sábado a gente continua com os encontros presenciais. Mas quem não puder, eu vou sempre gravar para disponibilizar também lá para vocês assistirem depois, certo? Vou criar o grupo e mandar isso por lá, e também lá pelo Classroom eu já vou disponibilizar o material, certinho? Professora, a senhora disse também que disponibiliza as aulas de quinta também. Então, isso. Tipo, caso a gente queira assistir só por motivo de, sei lá, as outras pessoas tiveram outras perguntas e a gente quer, quem sabe, passou batido essas perguntas também, a gente pode mandar também? Pode, vou mandar lá o link da aula de quinta-feira também. Vou sempre mandar os dois para vocês, a nossa e a de quinta. Certo, então. Tá bom? Então tá. Então, por hoje, se fosse no presencial, a gente diria por hoje, é isso. Tá bom? Tchau, tchau, meninas. Bom sábado, bom fim de semana. Se cuidem. Não vão passear por aí. Tá? Bom final de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau.